Olá, edição especial para gravar um vídeo onde eu vou explicar para vocês a leitura de 3 provérbios chineses. Estou na casa da minha mãe, pode ser que tenha algum barulho aqui diferente, tá? Mas é porque eu encontrei estes livros que falam então sobre estes provérbios e tem alguns muito interessantes. E é justamente por isso que eu quero lê-los para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês, para a gente se aproximar mais da cultura chinesa e assim também da medicina chinesa, ok? Então são 3 provérbios muito legais, alguns deles, talvez o primeiro que eu vou ler, vocês já tenham conhecimento, que é sobre os 4 cegos palpando o elefante. Então, o que significa os 4 cegos palpando o elefante? Você pode falar isso, este é o provérbio, tá? Então, em chinês, a gente fala assim, ó, Mang Ren Mo Xiang, Mang Ren Mo Xiang. Mang Ren significa cego, tá? Ren é pessoa, Mang Ren são cegos, né? Mo significa palpar e Xiang é um elefante. Então, eu vou explicar rapidamente. Então, é uma história chinesa que fala assim, né? Então, colocaram 4 cegos para palpar um elefante. E aí, isso é assim, cada um destes cegos palpou uma parte do elefante. Um deles palpou a cauda do elefante. E a cauda do elefante, ele palpou e ele falou o seguinte, isso aqui me parece o quê? Uma serpente, né? E ele ficou com essa história na cabeça. Um outro cego palpou a parte lateral do elefante, a barriga do elefante. E aí ele pensou, isso aqui parece uma parede. Um terceiro cego palpou a pata do elefante, palpou, abraçou a pata do elefante. E aí ele pensou, isso aqui parece uma pilastra, um pilar, uma coluna, né? E o quarto cego palpou a tromba e pensou que aquilo fosse uma trombeta. Então, quando colocou todos estes cegos juntos, cada um ficou com o seu ponto de vista e eles bateram o pé e cada um deles achava que estava certo. Então, o que este provérbio quer dizer? Nenhum deles se preocupou em palpar tudo. Aquela parte que ele palpou, ele tomou como verdade. E ele assumiu e acreditava que aquela parte era a verdade daquele todo que ele estava palpando. Então, nós somos assim na nossa vida, na sociedade, né? A gente não conhece a história toda e a gente acaba se preocupando, né? A gente acaba defendendo um lado da história como se aquilo fosse verdade. E isso é um erro, né? Então, nós somos cegos, como se fôssemos cegos palpando o elefante. Então, este é a história por trás deste provérbio, tá? O segundo provérbio também é muito conhecido, que é aquele que fala assim, uma história, uma mentira contada mais de uma vez se torna verdade. Tá? Então, da onde vem essa história e como que se fala esse provérbio em chinês? É um provérbio chinês e ele é dito assim: San Ren Cheng Hu, San Ren Cheng Hu, tá? Então, quer dizer, San Ren. San é o número 3, Ren é pessoa, tá? 3 pessoas transformam o tigre. Então, acaba sendo um trava-língua, né? Mas o provérbio, você pode traduzir o significado dele, que é isso, né? Uma mentira contada mais de uma vez se torna verdade. Mas por que que em chinês a gente fala San Ran Chang Hu? Porque havia um ministro chinês numa dinastia da China, mais ou menos do século 10 depois de Cristo na China. Essa é uma história verdadeira, que depois, por causa dessa história, isto virou um provérbio. Este ministro, ele chegou para o seu superior e falou o seguinte, olha, uma pessoa veio aí me dizer que na rua tem tigres passeando, você acredita? Aí o superior dele falou, não acredito, é claro que não. Aí passou um tempo, né? Mais tarde, nesse mesmo dia, este mesmo ministro chegou para aquele superior e falou o seguinte, 2 pessoas me disseram que ali fora tem tigres passeando na rua, você acredita? Ele, 2 pessoas? Talvez, né? Ele ficou assim meio na dúvida, ele nem acreditou, nem desacreditou. E no fim do dia, ele chegou e falou, 3 pessoas chegaram me dizendo que haviam tigres passeando lá na rua. Você acredita? Ele, acredito. Então, a moral da história não é assim, você, uma pessoa falando várias vezes a mesma mentira, ou um fake news, uma fofoca, mas quando 3 pessoas diferentes
chega até você contando a mesma história, é muito provável que a terceira pessoa a contar isso para você, aquilo se torna verdade para você. Então, o lance dessa história é a gente acabar acreditando em mentiras, né, em fake news e tomar isso como verdade para nossa vida. Então, nada de fofoca, né? Tomar cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente ouve também, né? Então, em chinês, repetindo o provérbio, San Ren Cheng Hu, né? E o terceiro provérbio também é muito legal, que fala assim, ó, Shui luo shi chu, Shui luo shi chu, né? Então, Shui é água, luo é baixar, shi é pedra, chu é aparecer. Então, a água baixa, a pedra aparece. Então, você pode falar, você pode traduzir o provérbio dessa forma. Quando a água baixa, a montanha aparece, para você não falar pedra, né? Então, shui lo shi chu, quando a água baixa, a montanha aparece. Então, tem uma historinha também por trás disso, né? Que havia um poeta numa dinastia também, qualquer da China, e este poeta, ele foi expulso da província, mas ele quis voltar a esta província algumas vezes para visitar um local muito famoso e muito bonito que existia na província. Ele fez 2 visitas a este local. E isso em chinês, né, Hongshan, ou em inglês, né, Red Cliff. Em português seriam as montanhas vermelhas, que ficavam por trás da maré. Então ele se sentou numas pedras e ficou observando as montanhas vermelhas, e ele esculpiu nas pedras assim, a primeira visita às montanhas vermelhas. Aí ele visitou novamente essa província e ele escreveu: segunda visita às montanhas vermelhas. E aí isso tudo é uma história, existe uma investigação por trás. Então, em outros poemas deste mesmo poeta, né, eles descobriram, né, eles investigaram, e tem uma frase em que ele fala: a montanha cresce, a lua fica pequena, a água baixa e a rocha emerge. Então, o que significa isso? Vejam bem, ele fez 2 visitas a estas montanhas vermelhas. Então, na primeira visita, a maré estava alta e ele não conseguia ver as pedras desta montanha, desse Red Cliff que estava por trás da maré. Na segunda visita, quando ele foi, a maré estava baixa, e nessa maré baixa ele conseguiu vislumbrar a montanha que havia por trás da maré. Então, quando você fala assim, ó, este é o provérbio, né? Quando a maré baixa, a montanha surge. Quer dizer que tudo nessa vida precisa ser investigado por um tempo prolongado. Então, se você está procurando solução para algum problema da sua vida, está pensando, está investigando alguma situação, um problema pessoal, um problema no trabalho, um problema para o qual você precisa encontrar solução, pense muito a respeito, que a solução vai surgir. Então, quando a maré baixa, a montanha surge. Então, ele foi uma vez, ele foi 2 vezes, ele esteve no mesmo lugar em momentos diferentes e esteve vislumbrando aquele momento, e ele entendeu que a paisagem modificou depois de muito observar aquele local. Então, a maré baixou e a paisagem se revelou, né? Então, é um provérbio que a gente também pode levar aí para o nosso dia a dia, para a gente compreender algumas situações da vida, né? E a gente falar isso para os nossos amigos em algumas situações, quando a pessoa está com muito problema, não consegue achar solução, fica desesperado. Aí você só fala: quando a maré baixa, a montanha se revela, tá? Então pense muito a respeito, que com certeza você vai encontrar solução. É isso, o vídeo de hoje. Um beijo, espero que tenham gostado. Deixem comentários de vocês, me ajude a divulgar o canal, comente, se inscreva e muito obrigada. Até a próxima!